Bom dia. Novamente estamos aqui gravando, falando sobre compostos orgânicos oxigenados e dando sequência às funções orgânicas oxigenadas que a gente já trabalhou. Hoje nós iremos conhecer as cetonas. Então a gente já conheceu hidrocarboneto, álcools, fenóis, aldeídos e hoje são as cetonas. Eu falei quando produzi o vídeo sobre aldeídos, que os aldeídos apresentavam um grupo característico que é a carbonila. E também no mesmo vídeo eu falei que esse grupo carbonila também aparece nas cetonas. E aqui a gente vai mostrar isso. Vamos começar com a definição. Diz o quê? Que as cetonas apresentam o grupo carbonila, que é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, com um carbono secundário. Veja só, a carbonila de um aldeído é no carbono primário. A carbonila de uma cetona é no carbono secundário. De acordo com as regras da IUPAC, o sufixo utilizado para indicar a função é o sufixo "ona". O aldeído, o sufixo é "al", que a gente já viu, mas na cetona o sufixo é "ona". Analisa aqui comigo. Carbono fazendo dupla ligação com quem? Com oxigênio. Carbonila, a gente já sabe disso. Só que a carbonila na cetona, ela está localizada entre dois carbonos. Aqui você tem um carbono à esquerda e um carbono à direita. Então, esse carbono da carbonila, ele é um carbono secundário. Por isso é interessante a gente fazer essa distinção. Carbonila em carbono primário caracteriza aldeído. Carbonila em carbono secundário caracteriza as cetonas. Aqui eu tenho dois exemplos. Ó. Isso aqui, esse composto, essa cetona com 3 carbonos, tá aqui a carbonila, carbono duplo, oxigênio. Mas esse carbono da carbonila se liga a um carbono à esquerda e o outro à direita, portanto ele é secundário. Então eu tenho uma cetona. Aqui eu também tenho uma cetona que tem um carbono, 2, 3, 4. E aqui está o carbono ligado com o oxigênio, que é a carbonila, que também é um carbono secundário, porque ele se liga a um carbono à sua direita e o outro à sua esquerda. Então, a diferença de um aldeído para cetona está justamente na posição que o carbono da carbonila se encontra na cadeia carbônica. Se esse carbono da carbonila for um carbono primário, é aldeído. Se esse carbono da carbonila for secundário, aí você tem uma cetona. A nomenclatura segue o mesmo padrão que a gente vem trabalhando. Prefixo, infixo e sufixo. Portanto, o sufixo é o sufixo "ona", diferente do aldeído, que é "al". Mas as cetonas, a partir de 3 carbonos, diferente do aldeído, ela já tem a necessidade da gente numerar a cadeia para identificar a posição da carbonila. Você pode perguntar, professor, por que eu não fiz no aldeído? Porque o aldeído, a carbonila, já é o carbono 1. Então não tem essa necessidade. Então, a numeração da cadeia deve ser iniciada a partir da extremidade ou ponta mais próxima da carbonila, quando necessário, ou seja, a partir de carbono de cetona com mais de 3 átomos de carbono. Vamos ver como é que isso acontece com exemplos. Então aqui eu tenho a cetona menor cetona, que é de 3 carbonos. A nomenclatura fica 3 carbono, o prefixo é prop. Entre os carbonos só tem ligações simples, o infixo é an. E como é uma cetona, termina com o sufixo "ona". Como é que fica o nome? Propanona. O que eu fiz aqui? Juntei prefixo, infixo e sufixo. No segundo exemplo, eu tenho cetona com 5 carbonos. Então, a partir de 3 carbonos para frente, 4, 5, 6, eu tenho que localizar a posição da carbonila, que é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. E a numeração dessa cadeia sempre começa da ponta mais próxima da carbonila. Nesse caso, a extremidade mais próxima da carbonila é a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isso, eu posso verificar que a carbonila está no carbono 2. Na hora de construir o nome, você vai lá, prefixo de 5 carbono, pente. Entre esses carbonos só tem ligações simples, an. Aí, hífen, a posição da carbonila no carbono 2, boto 2, hífen novamente, e o sufixo "ona".
No terceiro exemplo, tem uma cetona também com 5 carbonos, mas você verifica que a carbonila está no carbono do meio, ó, carbono central. Então eu posso numerar tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, que esse carbono vai ser sempre o 3. Na hora de colocar o nome, 5 carbono pente, eu esqueci aqui, entre os carbonos só tem ligações simples, qual é o infixo? AN, a posição da carbonila é o carbono 3 e o sufixo ona. Então fica pentan 3-ona. Veja que a posição da carbonila ela sempre fica entre o infixo e o sufixo. Nesse caso aqui, eu tenho uma cetona ramificada. Todo composto ramificado, para eu dar nome a ele, eu preciso escolher a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbono e tem que passar pelo grupo funcional. Quem é o grupo funcional da cetona? Carbonila. E nesse caso, especificamente, você percebe que tem uma dupla ligação. Também tem que passar pela dupla. Se não houvesse essa dupla aqui, a cadeia principal seria essa, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas como tem essa dupla aqui, é 1, 2, 3, 4, 5. Até o carbono 5. Escolhi a cadeia principal, que sobrou a ramificação, que a ramificação é etil. Numerei a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da carbonila, que é a extremidade direita, 1, 2, 3, 4, 5. E vou dar nome, começando por quem? Pelo radical. Radical é etil no carbono 4, fica 4 etil. Aí vamos agora para o nome da cadeia principal, 5 carbono, prefixo é pente. Aí eu coloco um if depois do prefixo, vou colocar a posição da dupla ligação. Está entre o carbono 4 e o carbono 5. A gente sabe que quando eu vou identificar dupla ou tripla, quem indica a posição é o menor carbono, no caso é 4. Aí eu coloco o infixo. O infixo não vai ser AN, porque tem uma ligação dupla, vai ser EN. Depois do infixo, a posição da carbonila, que está no carbono 2. E por fim, o sufixo ONA. Então, quando a cadeia da acetona apresenta dupla ligação, a posição da dupla vai ficar entre o prefixo e o infixo. E a posição da carbonila sempre fica entre o infixo e o sufixo. Mas é necessário que você compreenda que todo composto de cadeia carbônica ramificada, para eu dar nome a ele, eu preciso escolher a cadeia principal. E a cadeia principal necessariamente, obrigatoriamente, tem que passar pelo grupo funcional daquela substância. Seja ela um aldeído, uma acetona ou um álcool, não tem como fugir dessa regra. E aí a gente vai fazendo a numeração dessa cadeia seguindo as regras específicas para cada função. Então, no caso aqui da acetona, a numeração da cadeia tem que ser começada da ponta mais próximo da carbonila, que no caso aqui não são 2 hidrogênios, são 3. Nos aldeídos eu numero a cadeia principal também, mas sempre começando do carbono da carbonila, porque é o carbono que fica na extremidade, carbono primário, e lá ele sempre recebe o número 1. Continuando aqui, eu quero mostrar para vocês que existem cetonas de cadeia fechada também, ó. Quando a cetona de cadeia fechada, você faz o mesmo procedimento, prefixo, infixo e sufixo. Porém, antes da sequência, coloca a palavra ciclo. Ciclo, porque a cadeia é fechada, X, porque tem 6 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6. AN, porque entre os carbonos só tem ligações simples. E ONA, porque se trata de uma cetona pela presença da carbonila aqui no carbono secundário. Então fica ciclo hexanono. E para finalizar a nomenclatura, tem aqui a acetona com duas carbonilas. Carbonila no carbono 2, carbonila no carbono 4. Eu poderia numerar essa cadeia, eu numerei ela da esquerda para a direita. Poderia ter numerado da direita para a esquerda, que essas carbonilas ficariam com os mesmos números, 2 e 4. Mas lógico que eu tenho que numerar a cadeia carbônica sempre de forma que os carbonos da carbonila fiquem com os menores números possíveis. Feita a numeração, vou colocar o nome. Começa pelo prefixo, porque a cadeia é aberta, não precisa de palavra ciclo. 5 carbono, prefixo é pente. Posição da primeira dupla, carbono 2, vírgula. Posição da segunda dupla, carbono 4, hífen.
Como eu tenho duas carbonilas, antes do sufixo final tem o di, indicando que são dois, e eu finalizo com o sufixo ona, que é o que indica que são acetona. Então, o composto passa, tem o nome de pente 2,4 de ona. Então, a gente viu nesse vídeo a definição de cetona. A gente aprendeu que a cetona também são compostos polares, que se dissolvem bem em água, a nomenclatura deles, e que existe cetona de cadeia aberta, existe cetona de cadeia fechada, existe cetona de cadeia normal, existe cetona de cadeia ramificada. Acredito que algum de vocês estejam associando esse nome cetona com a acetona usada como removedor de esmalte. Professor, será que isso tem alguma relação? Tem. Aquela acetona, ela contém uma das cetonas que eu apresentei aqui, que é a propanona. Só que o nome acetona é o nome comercial e não tem naquela composição só a propanona, existem outras substâncias também. Mas lógico que o ar de acetona, tem, a palavra cetona tem essa relação com o que nós estamos estudando aqui, certo? Então, nos vídeos seguintes, nós conheceremos outras funções oxigenadas e até nosso próximo encontro.